Bom, dando continuidade à programação, como eu adiantei antes do coffee break, nós teremos agora um painel focado em Venture Capital e atração de capital de risco. Inclusive, alinhado a esse tema, nós lançamos recentemente um estudo com patrocínio do Sebrae, o Guia Nacional das Fintechs, onde a gente conseguiu catalogar cerca de 300 fintechs, descrevendo a oferta disruptiva que elas trazem no setor financeiro, setorizando por área de atuação e, inclusive, se elas estão abertas a receber investimento ou não. Então, o material está disponível para download no site da BFintex. Caso tenha alguma dificuldade, também pode nos procurar, que a gente encaminha um documento para vocês. E, para mediar esse painel, dispensa apresentações, já com uma carreira sólida, aí, passando por Serasa Experian, ex-CEO do Boa Vista e atual conselheiro da BFintex também. Gostaria de chamar ao palco Dorival Dourado, por favor. Verdade. E agora vem o time de lideranças aí que vai contribuir também com a experiência. Alguns investidores, outros fintechs que estão captando aporte. Gostaria de chamar o Alexandre Liuzzi, ele é líder da vertical de câmbio da BFintex, também representa como CEO da Mar Ventures e co-founder da BTech. Obrigado. Gostaria de chamar também o Demetrios Christofides, desculpa a pronúncia, CFO do Guia Bolso, por favor. Fernando Gemi, partner da Central Partners. Obrigado, meu caro. E, por último, Marco Canrage, CEO da Adianta. Dorival, está contigo. Pessoal, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Bom, eu queria fazer um painel bem dinâmico, né? Porque, muito embora a gente tenha chegado do coffee break agora, né? Se a gente não tiver um painel dinâmico aqui, todo mundo vai começar a pensar no almoço. Então, né, vamos agitar bastante aí essa conversa. Bom, esse é um tema recorrente, né? Nós, na BFintech, tivemos esse ano um relatório, desenvolvemos junto com a PwC um relatório muito interessante sobre a questão do mercado brasileiro, né, de fintechs, né, e justamente o relatório fala bastante também sobre as características das fintechs, mas também da dificuldade que as fintechs têm com relação ao acesso a capital, né. Eu tinha levantado alguns dados aqui, mas acho que vocês já sabem todos esses dados, né, os bilhões de dólares que são destinados a esse mercado fora, as dificuldades da América Latina, perto de 1 bi de investimento esse ano na América Latina, né, as fintechs receberam coisa de 30% das fintechs receberam dinheiro, em valor é alguma coisa, 20% desse valor vieram para as fintechs brasileiras. Se você tirar os cases principais, não sobrou nada para ninguém, né? Os grandes pegaram tudo. Mas, então, esse é o contexto que a gente está vivendo. Então, a gente tem um painel aqui com grandes especialistas, né? Eu pediria para vocês, inicialmente, se apresentar um pouquinho, né? E a opinião de vocês sobre o nosso tema, né? O que é ser fintech no Brasil, o desafio de captar e o desafio de se internalizar. Se vocês quiserem, começando pela ponta esquerda e pela ponta direita. Obrigado, Demetrios, CFO do Guia Bolso. Acho que o Guia Bolso foi bastante feliz recentemente com buscar capital internacional, mas o desafio, quando começou há 6 anos atrás, foi muito difícil, né? Então, não tinha um mercado maduro, não tinha um dinheiro disponível tão fácil no Brasil, e então era não só você pensar no desenvolvimento da sua empresa, daquela startup, mas também pensar em todo o ecossistema e como é que esse ecossistema amadurece. E, por isso, a busca do dinheiro internacional acabou sendo mais natural. Acho que um dos fundadores, ser estrangeiro e por ter um mercado mais maduro lá fora, ajudou, pelo menos naquela etapa inicial, para alguns investidores anjos e pessoas mais técnicas em termos de conhecimento da indústria e que pudessem também ajudar com conhecimento e com dinheiro.
Bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Liuzzi, eu sou o fundador da Mar Ventures. A Mar Ventures é uma holding focada no mercado de fintechs. A gente atua no segmento de crédito, de câmbio e de cripto. Em câmbio, com a Bitec, da qual sou cofundador e CFO, crédito da FinPass e cripto na parte da Modiax. A Bitec ela é também hoje a provedora de infraestrutura para o mercado de pagamentos cross-border, ou seja, a gente conecta indivíduos e empresas com o resto do mundo, e o mundo com esses indivíduos e empresas, inclusive prestando assessoria para a parte de aumento de capital estrangeiro. Então, a gente está bem focado nesse segmento. Como cofundador da BIA, eu liderei um processo de captação de recursos de um fundo global, 2 fundos globais na competição. Acabamos fechando com um fundo alemão. A gente também está em processo de negociação com o Corporate Venture americano, dentro de uma das nossas investidas. E acho que o mercado para levantar capital do exterior é extremamente importante quando você está desenvolvendo qualquer negócio, especialmente uma fintech, mas porque o tópico agora é fintech, mas se você está desenvolvendo uma empresa no mercado brasileiro, é super importante você pensar qual que vai ser o seu acesso ao capital no exterior, porque a partir do momento que você chega num Series B no mercado brasileiro, você está sem quase opções de fundos locais que fazem cheques acima de 10 milhões de dólares. Então, se você acompanhar as grandes rodadas de captação no mercado brasileiro, essas rodadas de captações acima de 10 milhões de dólares, elas são lideradas por fundos estrangeiros. E existe um vale, o verdadeiro vale da morte no mercado brasileiro é a partir do Series B e o Series C, que é onde você tem menos opções de capital, até você chegar nos investidores brasileiros de volta, que são os private equities, ou fundos de investimentos que estão agora investindo em investimentos ilíquidos. Você já precisa estar com um horizonte tanto de profitability, você está gerando caixa, você está fazendo EBITDA, ou e até no seu horizonte você tem uma saída, você está olhando para uma saída para um estratégico ou para um IPO. Então, eu entendo que esse tópico é bastante relevante, porque é preciso, sim, desenhar uma estratégia, ter capacidade de pensar na sua estratégia de funding, se o seu business for um business que vai consumir capital, que possa atrair capital estrangeiro. Legal. Marcão, depois o Gemi. Bom dia, sou Marco, da Adianta. A Adianta é uma solução de desconto de recebíveis. Então, a gente se propõe a fazer uma plataforma onde a gente consiga fazer o underwriting do crédito, então toda a parte de formalização do crédito, e a concessão dele em tempo real. E aí eu vou tentar puxar um pouco para o nosso negócio especificamente, até para dar um pouco de diferença. Normalmente o que a gente vê no mercado é que a gente tenta tratar a fintech como um todo. E na essência a gente tem uma série de verticais. Então assim, a gente tem aqui mesmo, câmbio, o Guia Bolso, um marketplace, acho que se posicionando mais como marketplace com inteligência para o usuário na ponta. A gente que faz crédito na ponta, a gente trabalha com descontos de recebíveis, a gente tem talvez uma dor maior, que a gente precisa fazer dois levantamentos de capital num estágio muito incipiente da empresa. Porque, na essência, a gente precisa do capital para emprestar e fazer as operações de crédito, e a contrapartida é que a gente também precisa de capital para rodar a operação. Então, isso acaba trazendo uma dor, acho que muito maior para crédito. Mais do que isso, aí, trazendo só um pouquinho de contexto, depois a gente pode discutir mais, eu acho que para as creditechs, são as empresas que estão mais ligadas a crédito, especificamente, que fazem isso na ponta, também existe uma dor, porque o investidor de risco, o venture capital, especialmente os de fora, eles têm uma tendência a não querer usar parte do capital que eles estão colocando na operação para fazer o crédito. Então, isso acaba sendo uma dor. Na essência, o que eles falam esse dinheiro que eu estou aportando aqui na tua operação é para você rodar ela e fazer ela crescer. Para fazer crédito, você vai ter que arrumar alguma fonte adicional. E isso traz muita dor. Então, assim, eu acho que, além de toda a questão burocrática, eu acho que o Banco Central, a gente até estava conversando no painel anterior, o Banco Central está ajudando bastante nesse ponto, mas a gente também tem essa questão de modelo de negócio, e eu acho que é uma das coisas que as startups precisam pensar muito bem quando estão entrando no mercado, que pode criar uma dificuldade ali para você conseguir passar exatamente desse vale da morte. Bom dia a todos, eu sou o Fernando Gemi, eu sou sócio fundador da Centria. Nós somos uma boutique de M&A, de fusões e aquisições e captação de recursos, então entenda que eu estou aqui no meio deles, eu sou um advisor, então trabalho com os investidores, eles são os meus parceiros,
estão sempre do nosso lado e nós juntos buscamos os melhores ativos para serem investidos. E as startups, as fintechs, são nossa matéria-prima, né? São eles que fazem a razão de ser da Centria. Nós hoje temos como mandatos empresas em todos os segmentos. Isso não é fato, não era fato há 6, 7 anos atrás, quando nós começamos a companhia, em 2011. O mercado bancário, né, as casas de investimento, principalmente os bancos, tratavam isso como TMT, Telecom, Media and Technology, e hoje é tudo tech, né? A televisão, inclusive, tudo é tech. Agro é tech, tudo é tech, e nós estamos surfando. Eu digo que eu surfo essa onda e eu posso dizer isso com bastante certeza. O Dorival nos conhece há bastante tempo, que nós somos a primeira boutique especializada em tecnologia e inovação do Brasil. Nós viemos do mercado, eu e meu sócio fundador, viemos do mercado de tecnologia, trabalhamos numa empresa investida por um fundo norte-americano, de 2001 a 2008. Em 2011, enxergamos essa possibilidade de abrir uma boutique que só faz tecnologia. Passando um panorama do que o Dorival comentou, concordo com os colegas aqui, concordo bastante com a visão de todos. Nós estamos num momento no Brasil que o capital estrangeiro, principalmente o capital de risco, tem sido um pouco mais, está sendo mais atraído, né? Tem chegado um pouco mais. A gente tem olhado, inclusive, nas notícias, né? Depois que os deals acontecem, a quantidade de investidores estrangeiros nas startups, nas fintechs, nas empresas que estão crescendo, empresas abrindo capital, investidores estrangeiros abrindo capital fora do Brasil. Infelizmente, né? Não temos tido grandes aberturas de capital aqui no mercado local, mas nós estamos analisando que, de fato, depois de 2 anos, eu digo, bastante difíceis para o mercado de capitais, e nós, como advisors, consultoria, passamos 2 anos que foram 2 anos duros, difíceis de captação, 2015, 2016, até meados de 2017. E do final do ano para cá, eu tenho visto uma mudança muito importante. Concordo com os colegas aqui, a gente ainda enxerga um capital de risco para venture capital no Brasil ainda local, olhando ainda um pouco para a geração de caixa, EBITDA, um pouco diferente da visão, principalmente do norte-americano, que está mais acostumado a olhar o risco, um pouco diferente, o cash burning, a valorização em cima, não necessariamente daquilo que está sendo gerado no momento de receita, mas valorização muito em cima das informações, do dado, daquilo que a empresa pode gerar. E uma coisa que tem me chamado bastante atenção e fez com que, acho que esse painel ele se torne interessante, é olhar a capacidade também de investidores estratégicos, né? Foi colocado aqui os Corporate Venture Capitals, a quantidade de CVCs ou de companhias que têm chegado no Brasil, investido diretamente em fintechs, insurtechs, edtechs, nome que vocês queiram, advertisement techs, toda essa gama de empresas de tecnologia, porque a gente enxerga que a possibilidade de se alavancar em distribuição aqui no Brasil tem sido bastante relevante para essas companhias. Uma coisa que até então, principalmente no long tail, para o varejo, era uma coisa que estava na mão dos grandes bancos. A concentração no Brasil é muito grande, até no estudo que o Dorival comentou. Tem uma informação, se não me engano, o Brasil é o segundo mercado com maior concentração bancária no varejo, ficando só atrás da Holanda. Então, a gente tem uma possibilidade bastante grande. Tem os colegas aqui da Adianta e do Guia Bolso vão falar um pouco mais. Eu tenho certeza que eles estão, né, nesse mercado olhando. Mas o mais importante é a capacidade de distribuição. A gente pode explorar isso um pouco. A minha visão tem sido muito clara, principalmente desses players internacionais que têm chegado no Brasil, aportando capital de risco e capital também ligado a corporações que estão usando startups, fintechs, para poder fazer o lending e escalar a sua operação no Brasil. Obrigado. Bom, vocês estão se preparando aí. Eu gostaria também que vocês fizessem algumas perguntas, porque eu acho que o painel também visa explorar um pouco a dúvida aí da nossa plateia. Mas eu vou começar aqui com o Marcos. Eu tenho uma curiosidade terrível. Mas eu vim pensando no carro hoje, falei, vou te fazer essa pergunta para o Marcos. Você já esteve do lado escuro da força. Você já trabalhou no Venture Capital. Já. E agora você é CEO de uma fintech. Você diria que hoje você está pagando os pecados que você cometeu no passado? Estou. Como é que é essa história de estar dos dois lados do balcão, né? Ter sido VC lá atrás e agora CEO tendo que captar recursos? O Dede está brincando aqui. Eu fui sócio da Redpoint por 4 anos. Então, trabalhei por 4 anos lá e
E aí, no meio do caminho, eu decidi empreender. Então, fui estudar fora. Na volta, eu falei, pô, vou seguir um caminho diferente, vou para o lado bom da força. E quero purificar a minha alma e vida. Foi isso que você pensou? Tá bom. E eu acho que assim, tem um aprendizado muito grande, né? O fato de ter trabalhado no fundo, na verdade, ajuda muito você a consolidar alguns conceitos e a entender um pouco da dinâmica da indústria. Eu acho que é importante isso. Assim, a gente normalmente, quando está trabalhando dentro de uma startup, todo esse processo de fundraising e de constituição da empresa, ele é um processo, é uma estratégia que você precisa traçar desde o começo, desde a fundação do negócio. E aí a gente vê N modelos, né? Acho que em próprio crédito a gente vê muita gente crescendo por um caminho de marketplace, que é um caminho também natural para você ganhar massa de dados ali importante. Mas eu acho que tem toda uma estratégia que você aprende a traçar quando você está do outro lado da mesa. Erra muito. A gente acha que quando está... Uma das coisas que eu acho que assim, a grande penitência que eu estou pagando, a gente acha que é muito mais fácil fazer uma captação do que realmente é. Então, os processos, uma das coisas que a gente acabou de passar por um processo, e uma das coisas que a gente sempre falava quando acontecer comigo, isso vai acontecer super rápido. Em 3 meses, porque eu conheço lá o playbook, já sei mais ou menos como é que funciona, levou 9. Então, assim, e nenhum grande problema no meio do caminho, simplesmente pela burocracia do processo. Mas eu acho que assim, o lado bom de ter trabalhado no fundo é ter essa abrangência em relação a enxergar teses diferentes, enxergar o que cada fundo também gosta, porque eu acho que é importante isso. É importante você escolher o parceiro que você quer trabalhar. E eu acho que vale isso desde o começo da formação da empresa, né? Então, acho que você tem que escolher o sócio com o qual você quer montar um negócio, tem que escolher o fundo com o qual você quer operar. Os fundos têm perfis diferentes, e eu acho que conseguir fazer uma boa pesquisa no mercado, entrar a fundo, é relevante. No mercado específico de fintech, o que eu tenho visto é que, e aí voltando um pouco para o tema dos investidores estrangeiros, é que normalmente eles preferem uma empresa que já tenha sido investido por um fundo local. Na essência, existe uma barreira regulatória muito pesada, os próprios aspectos de mercado, que são muito particulares de Brasil. Então, normalmente, em fintech, o que a gente vê, o que eu via muito, era assim, muitos fundos de fora interessados, mas muito para fazer o Series B. Então, o que ele quer faz o seu Series A com um fundo local, especialmente com o qual eu potencialmente tenho uma boa parceria, então já co-investiu no passado, e aí a gente vai pensar em investir em vocês no futuro. Então, acho que tem um pouco dessa dinâmica aí para olhar no mercado que eu acho que deixa o negócio mais interessante. Você não respondeu, você vai para o céu ou não? Agora sim, né? Agora você vai, tá bom. Demetrios, queria fazer uma pergunta para você relacionada aí à experiência de vocês com captação. Toda vez que a gente passa por um roadshow, né, somente uma pessoa na sua posição, né, leva um monte de torpedo pela frente, certo? Pergunta que não acaba mais, e às vezes até perguntas, dizer assim, agressivas, né? O que você podia contar aqui para a nossa plateia com relação a essa experiência, né, de passar pelo fundraising, né, de passar pelo booking running, né, e não se deixar afetar, né? Porque eu trabalhei num venture capital no início deste século, né, já faz um pouquinho de tempo, e eu tinha um diretor de investimento lá que ele falava assim: "Porra, Dorival, você não entendeu. Nós temos que comprar barato e vender caro." É isso um pouco aí a tese? É por aí? Não é essa a tese. Eu acho que é muito mais próximo ao que a gente vem discutindo aqui, da estratégia e de pensar na vida daquela empresa e nos diversos ciclos e montar isso como um planejamento do que você quer atingir. Não pensar em ganhar aquela batalha, mas pensar que vai ter o vale da série B, o vale da série C, nas conversas diversas, deixar claro para aquele fundo se é uma conversa inicial, se você está querendo se conhecer, ou se você já está buscando investimento, para também entender se ele está buscando que tamanho de empresa e em que momento ele investiria, né? Agora, no seu ponto, mais especificamente, acho que tudo começa pelo propósito da empresa e aquilo que você quer ser. Não adianta você tentar se adaptar ou se vender de uma forma daquilo que você não é. Então, você tem que ter um produto bom, você tem que saber qual é a sua missão e o que você quer resolver. E começar a identificar
dentro daqueles investidores, especialmente no mercado internacional, que é muito vasto, quem tem a missão e quem tem aquela visão alinhada com a sua. Né? Então, buscar, se você quer ir para o crédito, quem entende de crédito e poderia dar esse conhecimento? Se você quer ser mais de câmbio, como é que você teria, né, investidores que estão atrelados a câmbio? Você quer alguém que vai mexer com fintech, mas não entende nada de mercado emergente? Pode ser um risco, porque ele vai querer sim se associar com uma empresa, que um outro fundo local, mas ele pode também, na hora da flutuação, volatilidade de uma eleição nossa, como acontece, pensar, putz, eu vou tirar o meu dinheiro agora, não vou querer ficar... Então, você tem que balancear algumas coisas nesse aspecto, dentro do apetite de risco de país, mas, principalmente, por que aquele fundo existe. Então, a nossa história foi muito baseada nisso. Pensar, olha, se o propósito é educação financeira, o IFC, que é do Banco Mundial, tem uma relação muito forte. A Omdia também tem uma relação muito forte de microcrédito e educação. Se a gente quer lançar uma área de crédito nova, foi o QED que participou junto conosco. E aí você tem também na parte de fintech a Ribbit, um fundo da América Latina como o Kazek, que entrou também conosco, com uma visão de marketplace, uma visão, né, de fintech também. Então, esse equilíbrio do interesse do fundo e do interesse do VC com o interesse da empresa é, para mim, o que faz o melhor casamento. E você vai receber realmente muitos nãos, faz parte. Né? A história contada de trás para frente, ela é bonita, parece que o dinheiro entrou mais fácil, né? 3 meses, 2 meses, não foi assim, teve muita noite mal dormida e muita conversa por trás disso, mas essa construção de um relacionamento. Até mesmo porque depois de uma captação da série B, da série C, da série D, esses fundos têm que vir com você e tem de construir uma história e você tem que ter eles por um motivo específico para a construção disso. Né? Então... Pode. Eu adicionaria um ponto, acho que na perspectiva do empreendedor, acho que você tem que ter sempre uma ótica, entender qual que é o modelo do Venture Capital. E o VC está procurando em razões para não investir em você, não para investir. Porque ele tem Você estragou minha próxima pergunta. Porque ele tem um modelo estatístico por trás. No caso do mercado brasileiro em específico, que a gente está falando, a gente tem muito mais oferta de oportunidades de investimento do que oferta de dinheiro. É diferente no mercado americano. Então, no mercado americano existe o FOMO, que é o Fear of Missing Out. Então, se você é um bom empreendedor, com uma boa tese, e você está começando a levantar capital, tem tanto fundo para colocar a proposta na mesa que existe, sim, a competição é ao contrário. A competição são dos fundos buscando as melhores empresas. No mercado brasileiro, você tem poucos fundos que ainda monopolizam, principalmente o Series A e aí ainda mais o Series B. Então, você tem que levar em consideração que você tem que gerar o máximo de competição possível e que esse fundo está buscando em razões para não investir. Então, o primeiro ponto é você estar com o dever de casa feito, identificando quem são os parceiros corretos. Segundo, é você ter, dentro do processo de constituição, construção e desenvolvimento da sua empresa, você ser muito diligente nisso, porque você vai passar por um due diligence, que é grande. Se for um investidor estrangeiro, ele sabe que o Brasil é um país extremamente complicado, talvez não saiba o quão complicado é. Muito se surpreende com a complexidade quando a gente vai falar dos aspectos tributários, quando você coloca num business plan para o investidor americano 6 impostos diferentes, em todas as linhas do business plan tem imposto, o cara fala, o que você está fazendo? Deixa eu complementar. Você acha, se você pegar a estatística lá fora, né, os VCs normalmente investem em early stage, né, ou seja, a empresa está pré-operacional, está no início da operação. Aqui no Brasil, os VCs só gostam de empresas no break-even. Né? Você acha que é um pouco por desconhecimento desse risco? Acho que sim, isso tem mudado, tá, Dorival? Acho que um movimento importante que aconteceu nos últimos 2 anos, a gente teve diversos seed capital, fundos de seed que levantaram recursos relevantes. O Canary levantou $50 milhões, você tem a Yellow, você tem outros fundos que surgiram no mercado brasileiro e começaram a fazer capital de risco de verdade, ou seja, investindo tanto no começo de uma história, como em casos até pré-operacionais. Muito do que existia antes de 2016, eu comecei a fazer fundraising, e eu não parei desde 2015, que eu não comecei a empreender. Você tem que saber que fundraising é um full-time onta e nem casar, né? E não para. É contínuo, é um trabalho contínuo. Não adianta mas estar de férias, né?
Em 2015, você tinha poucos fundos e você dependia de levantar capital de alguns veículos que não eram necessariamente venture capitals, eram alguns investidores no mercado tradicional, e esses sim pediam um business plan com geração de caixa e tentavam comparar um investimento em venture capital com um investimento em private equity. Inclusive, ainda hoje, muitos dos investidores estratégicos ou veículos que montam corporate ventures, eles têm ainda uma visão extremamente de private equity nesse mercado. Então, não só na estrutura que eles estão buscando de geração de caixa, do que eles estão olhando para as variáveis de investimento, mas também quando você olha para a estrutura de governança e de contratos de investimento e o processo de due diligence e as proteções que eles estão querendo desse investimento, eles não estão olhando para um capital de risco, eles estão olhando para um private equity. Então, ainda existe, sim, uma mudança de mindset que precisa acontecer no mercado, principalmente investidores brasileiros. Quando você vai para um investidor americano, ou um investidor até mesmo Kazakh, a América Latina, que já está mais acostumado com isso, o processo é muito rápido. Eles estão olhando para algumas variáveis importantes, alguns KPIs do business, a questão do time, e o processo de decisão e de due diligence ele é mais rápido. Mas, sendo uma empresa brasileira, o processo de due diligence sempre vai ser extensivo, porque aqui a gente tem diversas particularidades do mercado brasileiro. Só acrescentar aqui num ponto que o Alexandre trouxe, que é esse fear of missing out e esse processo diferente lá de fora, que isso também pode ser usado a favor de quem está fazendo a captação. Enquanto o processo no Brasil acaba sendo demorado por essa aversão a risco, uma vez que você começa o processo lá fora, ele às vezes é mais técnico, ele não é tão... Ele por indicadores e KPIs ele consegue comparar melhor, mas uma vez que você tem um term sheet na sua mão, pode haver esse fear of missing out. Então, você tem um período ali em que você faz uma corrida e os fundos lá de fora estão dispostos a correr risco, e aí, nesse momento, você pode, então, buscar uma melhor negociação, especialmente para trazer um fundo estratégico. Isso é um tipo de dinâmica que acontece mais forte fora, mas não acontece tanto aqui, até por um processo demorado e essa aversão a risco nossa. Bom, Jamie, eles acabaram levantando essa questão do corporate venture. E vocês têm uma boa experiência, né, nessa área aí, com alguns projetos. Olhando para o lado das fintechs, né, e pensando um pouco nos bancos, né, esses programas corporativos hoje aí, né, que o laranja, o vermelho, né, os dois vermelhos tem aí. Como é que você enxerga? Não sei se pode pagar royalties, né? Então, como é que você enxerga, né? Qual é a contribuição desse pessoal? E pelo que a gente acompanha também, né, eles estão passando de uma visão local para uma visão global, né? E hoje já cogitam fazer co-investimento, né? Como é que você vê esses programas corporativos e se eles realmente têm ajudado as fintechs a se desenvolver, ou se é mais um amassador, né, um espremedor de frutas dessa história? Pergunta fácil, hein, Dorival? Isso aqui eu vou passar para o Marcos responder. Aí é o que o pessoal me pediu para maneirar por causa dos patrocinadores, né? Pergunta tranquila. Assim, eu tenho que, obviamente, disclosure aqui, né? Nós somos parceiros do InovaBra. Quem conhece a Centra sabe que nós trabalhamos com o InovaBra desde o início, em 2014, na elaboração ali do que seria o programa, junto lá com o Nakagawa, com o Cássio, né? Eles fazem o lado da mentoria às startups. Nós fizemos o apoio na curadoria do programa e acesso do Bradesco ao ecossistema empreendedor. Estão falando com todos eles aqui, né? Os programas de inovação corporativa, e eu posso falar mais do Bradesco, que eu estou próximo e as informações... Fala dos outros também, cara. Vou falar dos outros também. Merchandising, também. Eu conheço um pouco mais, mas concordo um pouco da visão da mudança, porque quando você pega uma startup, uma empresa de base tecnológica, mesmo que ela esteja num forte crescimento, ela não vai gerar caixa, ela não vai ter EBITDA e assim por diante. E você levar aquilo, e nós somos uma boutique de M&A especializada em fazer valuation, se você jogar numa planilha clássica para fazer um discount cash flow, os meus colegas aqui quase têm um infarto, né? Porque não vai fazer sentido nenhum, né? Então, nós aprendemos, e junto aí, Dorival, com os Venture Capitals, e aí não é só o Bradesco, os outros, trabalhando junto, e a gente tem outros clientes da Centria, que você tem que construir um business case, que é o ponto do Demetrio. Você constrói um business case ali. Por que ele está olhando, o Corporate Venture Capital está olhando para uma empresa
como Adianta, como Guia Bolsa e assim por diante. Porque eles têm algumas características que as organizações financeiras de porte, como os grandes bancos, como as grandes seguradoras, não terão. Velocidade, aquela questão de go-to-market, errar rápido, testar rápido, tudo isso a gente conhece, né, do mercado, mas tem uma coisa que é muito relevante, é que essas empresas alcançaram uma base de conhecimento, uma base de clientes muito importante, que faz sentido que essas companhias estejam próximas minimamente para distribuir seus produtos e seus serviços. Foi esse um dos grandes objetivos de um programa de inovação que nós participamos desde o início, como eu comentei, que era se aproximar e dar mercado. Quando a gente analisa, e aí, Dorival, de novo fazendo um gancho com informações que a gente vê do mercado, de pesquisas, os principais pontos que as startups, as fintechs colocam como entrave de crescimento é recursos humanos, né, pessoas boas, recursos financeiros, mas o segundo ponto é acesso ao mercado. E acesso ao mercado significa captar cliente, trazer negócio. E o que nós temos visto, e nós temos assessorado algumas companhias que têm tido valuations bastante importantes, não olhando para o EBITDA, mas olhando para a capacidade de distribuição de produto em cima dela, inclusive de alguns bancos, porque elas estão em mercados que dificilmente, pelo custo de aquisição, que são, né, as palavras mágicas, né, do mercado, CAC, o Lifetime Value, toda a parte de churn, elas não conseguiriam. Porque as empresas são digitais, elas são mais rápidas, elas são lean, elas conseguem captar. Mas não necessariamente elas estão no momento de conseguir, muitas vezes, um retorno financeiro por acesso a capital. E aí é o ponto do Marcos. Não é só você pegar Adianta e bombar Adianta de gente, fazer uma plataforma fantástica, mas ele precisa securitizar, ele precisa acessar o mercado e ter dinheiro para se prestar. Então, existe um ciclo ainda que, muitas vezes, você acaba se aproximando de um grande player como esse. Então, a oportunidade, ela existe. A gente discute em fóruns de Corporate Venture Capital que os grandes bancos, as grandes seguradoras, os grandes players querem se aproximar, sim, das fintechs para ter essa colaboração. Na minha opinião, eles jogam jogos diferentes, com receitas diferentes, com capacidade de entrega e capacidade de delivery diferente. Só que tem uma coisa muito importante. O mercado financeiro ganha dinheiro com 3 coisas. Isso eu aprendi desde pequeno, desde quando eu comecei a trabalhar em banco. Ele ganha dinheiro com spread, ele ganha dinheiro com floating, ele ganha dinheiro com tarifa. É isso que o mercado financeiro ganha dinheiro. E muitas vezes ele vai olhar para a fintech, ele vai ver como que ele consegue administrar isso em cima da fintech, usando a capilaridade e a forma de distribuição dela. É até um pouco interessante essa visão, porque a gente sabe que os grandes players do mercado sempre se colocaram como grandes distribuidores de produto, né? A capilaridade sempre foi uma coisa muito importante. Eu tenho visto um pouco esse jogo mudar. Em alguns segmentos, principalmente no long tail, né? A gente começa a olhar aí, né? Os últimos IPOs têm muito a ver com isso. A gente começa a olhar alguns segmentos aí, crédito imobiliário se movimentando bastante, long tail. A gente começa a olhar alguns segmentos que a tecnologia entrou, a tecnologia está falando, ela está no celular, você localiza a pessoa, você gera score de crédito diferente, você tem informação, captura e as possibilidades existem. Então, na minha opinião, estar próximo de um corporate venture capital para a hora de um investimento também faz sentido, contanto que ele entenda o seu business case. E aí não é valuation. E aí eu estou jogando, entre aspas, contra o meu trabalho, mais ou menos, porque nós também entendemos na Centra que nós vamos montar um plano junto à companhia que nós estamos representando e mostrar para esse possível CVC que vale a pena ele ter um stake menor, sem ser majoritário. Isso também é uma discussão, muitas vezes, pesada, né, para um player grande. Ele não quero ser majoritário, quero olhar que a visão, né, do Alexandre, ele falou assim, pô, os private equity vão querer ser sempre majoritários. A gente tem discutido isso muito, entra, deixa o cara crescer, ele ganha dinheiro no negócio dele e você ganha dinheiro no seu negócio. Esse é o desafio que nós estamos vivendo agora. E tem acontecido, em alguns casos, a gente acompanhou, eu posso falar dos que eu vivi de perto, e são abertos para o mercado. O Bradesco investiu na Semantics, investiu o Venture do Bradesco, investiu na cuponeria, que são modelos de negócio complementares ao seu negócio. Eles estão ganhando dinheiro os dois lados, na visão do business case construído. Então, é um pouco dessa linha, Dorival. É uma construção conjunta para que os dois possam ganhar. Bacana. Vou perguntar para o Alexandre, quando que, nessa questão colocada pelo GMI, quando você acha que o cap table ele trabalha contra ou a favor, né, de um processo de captura? Né? Porque cap table é uma discussão, né? Quando o cara não quer emprestar, né, a última desculpa é o cap table. Né? Esse cap table está muito contaminado, precisamos pensar um pouco. Né? Não sei se alguém já teve essa experiência. Como é que vocês enxergam essa questão? O que funciona e o que não funciona? Bom,
Acho que a questão do cap table é, sim, uma preocupação recorrente. E, de novo, volta à grande questão do modelo do Venture Capital, que, em muitos casos, é um modelo estatístico. Então, se você está conversando com um Venture Capital que ele faz de 30 a 40 investimentos por ano, ele não tem nem o tempo, nem a parte da estratégia dele olhar profundamente o business case. Então, ele investe em batches, e, em função dele investir em batches, ele vai olhar por uma questão estatística de qual que é a chance de sucesso daquele batch se pagar, buscando uma taxa de sucesso na taxa de 15% a 10% do portfólio. Então, se ele é um seed fund, ele acredita que o 10% a 15% do portfólio dele vai chegar ao Series B. Isso significa que ele está disposto a aceitar uma taxa de mortalidade de 85%, que eu acho que já é uma ótica perversa, né? Você é um empreendedor, 100% da sua vida está no business. O VC, ele tem aí 1/10 para acertar com você. Mas, nesse quesito, quando você olha para o cap table, ele acaba sendo, sim, um flag nesse modelo estatístico. Por quê? Também depende do sucesso do venture capital de estágio inicial, a capacidade que ele vai ter de vender essa tese para o próximo fundo. Então, é a capacidade que você vai ter um Series B, um Series C. Então, se você, dependendo dessa estrutura, você estiver olhando para um modelo puramente estatístico, você vai ter fundos que vão se incomodar com o cap table. Por outro lado, a grande questão é se você tem um bom modelo de negócio, se você tem um bom time e se você está entregando resultado. Então, se você tiver a capacidade de você estar gerando resultado, eu tive essa questão, acho que nosso modelo, a gente é uma empresa como uma holding de investimento, a gente tem empresas que, no nosso portfólio, que a gente é bastante relevante no cap table, e a resposta que eu tive do Venture Capital foi, você está falando para mim que você vai entregar um crescimento de receita aqui da hora de 30% ao mês, e vai chegar aí a R$500 mil de receita mensal em 12 meses. Se você fizer isso, não vai ter nenhum problema em ter fundos querendo investir em você. E foi o que aconteceu. Então, a gente gerou competição de todos os fundos possíveis para um case nosso, muito em função dos resultados entregues. Então, de novo, existe sim uma questão, se você está olhando para o modelo estatístico, mas existe muito a questão da entrega. Eu acho que cada vez menos a questão do cap table está se tornando relevante. Você tem casos de sucesso no mercado brasileiro, que é a Movile, que é um unicórnio brasileiro, que tem uma estrutura de capital bastante diferente. Você tem outros casos que chegaram no mercado agora que teve um cap table bastante favorável. Você vai olhar o cap table da Stone, é impressionante. Os dois fundadores chegarem no IPO com 33% de participação. Então, tem outros casos que, no momento futuro, se o cap table tiver, de certa forma, desfavorável, o que significa ser desfavorável? Só para dar uma ideia, significa se as pessoas que estão envolvidas no dia a dia do negócio, elas não tiverem uma participação relevante nesse business depois de um Series B, existe um questionamento se elas vão continuar motivadas e alinhadas com esse case, dado que, quando você está colocando um VC, você está vendendo a sua alma para o VC, que você vai se monetizar se, quando, daqui 5 anos, você tiver algum sucesso financeiro, que ele tem todas as preferências de liquidação em cima de você. Então, eles querem saber se realmente você vai estar motivado lá na frente. Muitos desses casos, inclusive, eles fazem recomposição do Stock Option Plan para melhorar a questão do cap table. Então, respondendo a sua pergunta de uma forma bastante, acho que, completa, mas é uma preocupação, mas é mais importante hoje se você está com um business plan certo, se está com o case correto e se você está gerando resultado. Se você ainda é uma ideia e se você ainda vai depender de muitas rodadas de captação e se você quer entrar no modelo estatístico, você não quer ter um yellow flag, é melhor você estar com um cap table mais enxuto. Demetrios, o que é ser uma empresa sexy para atrair o investidor? E também queria que você abordasse também essa questão da internacionalização. Vocês estão preparados? É o momento? A IFC na jogada? O IFC não, né, é jogador. A IFC sabe jogar truco, né? Poker também, né? Mas o que é ser uma empresa sexy? Como é que você está olhando esse processo de internalização? O que é ser sexy também para ser internacional? Vou tentar começar pelas duas, difícil a pergunta as duas, mas tentar começar pela segunda. O Guia Bolso não. O Guia Bolso não está tão preparado para ser internacional assim, na sua base de clientes.
É um aplicativo que ajuda, né, os usuários a guardar, ganhar, gastar dinheiro melhor, mas exige uma questão de regulamentação, que a gente falou um pouco no painel anterior, que a regulamentação brasileira, Open Banking no Brasil, relação com os bancos no Brasil é bastante complexo, o mercado é bastante grande, então a gente ainda está nesse processo, né, tentando vencer e crescer aqui dentro. Existem sinergias de sair lá para fora, mas, nesse momento, o crescimento aqui ele é mais interessante e mais difícil até de focar do que partir para outro país. A gente acabou saindo e internacionalizar 2 outras variáveis, que também foram citadas antes. A do capital, então, a maior parte do nosso capital é estrangeira, e a segunda, que é no grupo de pessoas. Apesar de ser uma empresa brasileira, a gente tem pessoas de origens diferentes, e até para poder construir um conhecimento no Brasil, você precisa trazer e compor isso. Você vai fazer igual a Stone falou mais cedo, vai criar muita gente dentro de casa, mas se você puder trazer algumas pessoas que ajudam você a educar, a criar e a capacitar, seria ótimo. O que é uma empresa sexy para lá para fora e para o investidor? Acho que eles veem muito a questão de uma dor real que você quer fazer, né? O sexo é muito diferente, né? Independente de você ser cash flow positivo, negativo... Independente disso. Acho que nesse momento que a gente já passou pelas séries D, a gente teve uma série D de 200 milhões de reais no final do ano passado, aí a pressão por um cash flow positivo, o modelo de negócios de crescimento, ela aumenta. No início, não. O Guia Bolso foi fundado em 2012, 13, até 16 não tinha nenhuma linha de receita. Era puramente investimento. Começou a entrar receita, foi de crédito, em janeiro de 2016. Mas o sexo depende da pessoa. Você te falou que era igual ao casamento, é a mesma coisa. O sexo vai depender do interesse daquele fundo, né? Se o fundo acha que o sexo é resolver uma questão de educação financeira novamente, se o outro fundo acha que é dar crédito, se o outro fundo acha que é um crescimento e tem um produto específico, como no caso do Nubank, tem um produto específico de crédito, não é o nosso caso, mas no seu caso de crédito, no caso de câmbio, cada um vai achar sexo uma coisa diferente. Então, vale também olhar na estratégia o que o fundo achou sexy no passado, em que momento ele se casou, em que momento ele teve aquela relação, o que o tornou sexy. E no namoro inicial, Dorival, quando a gente vai conversar e senta na mesa, o que você está procurando, né? Naquele date inicial, o que você está procurando? Onde é que você entra? Você entra quando tem 1000 usuários ou quando tem 100 mil usuários? Você está disposto a investir mais dinheiro ou não está disposto a investir dinheiro numa segunda rodada? Você sabe que esse eles geralmente sabem, né? O B2C geralmente vai exigir um modelo de longo prazo que vai queimar dinheiro por muito tempo, um B2B menos. Então, o fundo brasileiro, naquele ponto que você trouxe mais cedo, ele acha sexy e o cash flow positivo. Então, tem muito fundo nosso que está mais atrelado ao B2B. E lá fora tem uns que estão mais atrelados a B2C, estão dispostos a gastar e sabem ter paciência para aquilo. Então, o sexy aí depende, né? Mas é sempre, volto naquele meu primeiro ponto. Quem você é, o que você se acha sexy, aonde você se acha sexy, e o que ele acha sexy. Se casar, né? Ótimo. Bom, a gente está caminhando para o finalzinho, eu queria fazer mais 2 perguntas aqui, antes de abrir para vocês, não sei se alguém quer se preparar aí para fazer alguma pergunta, mas, Gemi, quais são as teses hoje, né, que os CVCs estão procurando? Ou a tese, né? Como a gente cobre o mercado, né, e eu acho que tem um papel importante da Centra, a gente não tem nenhum veículo de investimento, então não existe nenhum conflito em falar com a gente, né? Então a gente fala com todos os fundos e os nossos clientes, eles também não enxergam esse problema de estar com a Centra. Então eu posso falar isso com bastante tranquilidade, quais são os principais pontos que a gente tem visto. Existe de fato, Dorival, uma corrida muito importante, e aí eu vou entrar, que não é o mundo consumer, pegando o gancho do Demetrio, é o mundo, vamos dizer, B2B2C, ou o mundo PME, colocar junto nessa mesma cesta. Existe hoje uma corrida bastante importante para esse assunto, um assunto que é uma receita bastante grande dos bancos hoje, que muitas vezes é atendido ainda da forma tradicional, gerente do banco, agência, e é um mundo que tem mudado o status quo, pegando de novo o próprio ponto do Demetrio. Conta Azul fez uma captação recente, né, com o Tiger. A gente conhece outras empresas, Contabilizei, uma empresa em crescimento, outras, né, que a gente sabe do mercado, que estão muito bem posicionadas nesse segmento. Por que esse segmento é importante? Porque a distribuição.
também, porque ele atende especificamente aí uma ferramenta para gestão das finanças da companhia, ou tem uma ferramenta para contabilidade, e você acaba sendo... Deixa eu só interromper um pouquinho. Isso daí você acha que está atrelado? Porque se você pegar hoje o share, né, dos tipos de fintech, sim, todo mundo quer ser meio de pagamento, né? Porque eles viram aí os IPOs, né? Todo mundo quer ser meio de pagamento. Está caminhando por aí ou você acha que isso é momentâneo? Meio de pagamento, Dorival, eu não gosto muito desse termo, uma jabuticaba brasileira, né? Mas tem muita coisa muito brasileira. Eu trabalhei com o mercado com pagamentos há muito tempo. Eu lembro do Vision Plus, quem conhece aí, B2K, parcelado você tem no Brasil, né? Adquirência, subadquirência, como tem no Brasil, é só no Brasil. Existem muito poucas. Ontem eu tive com uma pessoa, posso trazer um dado, não tenho a curacidade completa, mas ela me disse que existem por volta de 70 subadquirentes no Brasil e 5 estão dando certo. Então é difícil. Existe um boom, mas ganhar dinheiro, Dorival, com margens apertadas, numa escala apertada, trabalhando da forma correta, não é simples, né? Então, quem vai ganhar o jogo, de fato, concordo que existe pagamento, é de fato um mercado, soluções para pequenas e médias empresas, crédito, onde os nossos colegas estão posicionados, câmbio, é um assunto muito relevante. O assunto crédito envolve muita coisa, né, Marcos? Desde o collection, recuperação, distribuição, captura, gestão de lead, você tem várias fintechs em vários segmentos. Eu gosto muito do termo, Dorival, que é as oportunidades do Brasil, onde o Brasil tem muita especialização e pessoas competentes. E tem uma coisa que eu sempre falo na Centria, não tem padaria sem padeiro. Vou pegar um ponto aqui do Alexandre. Você tem que ter um cara top, um cara que conheça pra caramba de câmbio, um cara que conheça de crédito. Não adianta, vai montar isso aqui, a gente fala, mas de vez em quando a gente tromba com gente que tem uma companhia que está tentando fazer algo e você não tem o padeiro de plantão. Está cheio, né? Conheço algumas, não que são ruins, não é isso, mas ela anda muito de lado, ela não vai ser o champion daquele negócio. Então, eu, passando um pouco mais, olhando o mercado, eu acho que a gente, mercado imobiliário, por exemplo, eu tenho visto oportunidades muito importantes pela própria retração de demanda, Dorival, e quem conseguir se posicionar, principalmente nessa cadeia de distribuição e entender o mercado, a escoragem disso também é muito importante. E é isso que a gente está vivendo lá. O mercado de pagamentos, a gente fez uma transação, intermediamos uma transação há pouco tempo, não vou disclosure aí, né, uma coisa bastante importante, porque o investidor entendeu a capacidade de distribuição em cima daquela rede, principalmente do ponto de vista, que era um pouco mais do painel dos meninos anteriores das startups aqui, de adiantamento, de fato ali, né, eu sei que vocês têm também um pouco desse modo, de mais pegar o recebível ali numa cadeia para médias empresas. Então, eu, fazendo uma overview, são esses segmentos que eu acredito que, de fato, ainda tem muita oportunidade. Marcão, para fechar, eu queria abrir para o público aí para o finalzinho. Você que viveu um pouquinho ali também a experiência da Califórnia, né, do Vale, eu sou muito cético aqui com algumas coisas que a gente faz no Brasil, né, porque todo mundo fala, porque no Vale, né? Porque no Vale, né? Eu pergunto, no Vale do Paraíba, né? Não, no Silicon Valley. Não, mas espera aí, o chassis é diferente, meu amigo. O chassis é diferente, o empreendedor é diferente, é tudo diferente. Você que teve essa experiência, depois está captando aqui, trabalhou num fundo que tem um pé aqui, outro pé fora. Qual é a dica aí para captação, né? Porque todo mundo também, né? Tem uns caras ganhando dinheiro com tech tour aí, né? Vamos todo mundo para o Vale, aí faz 50 negros lá, né? Faz churrasco no Vale do Silício, aquela coisa arada toda. É por aí, não é por aí? O que tua experiência mostra? A minha visão é assim, eu certamente procuraria captar localmente. Eu acho que tem uma expertise local em relação a, especialmente quando a gente fala de fintech, que é muito interessante para a startup. Eu acho que quem vai para fora, com raríssimas exceções, acaba caindo no problema de seleção adversa. É um problema de seleção adversa que já existe lá, né? Que é, basicamente, provavelmente você vai bater na porta. Primeiro, a maior parte deles está interessado em China, Índia e Estados Unidos. Essa é a grande verdade ainda, pelo tamanho dos mercados, né? E agora tentando entrar em novos mercados. Mas eu acho que uma das... E, aliás, você falou de China, né? Recentemente, eu não sei quem viu algumas estatísticas de China, né? Quer dizer, o número de unicórnios chineses estão se aproximando dos americanos, né? Tem 4 vezes mais o número de startups, quem gosta também de tamanho de mercado, né? É uma brincadeira, né? Qualquer coisinho lá bate num bi, né? De clientes, né?
Então, é outro patamar. É outro patamar. E eu acho que a questão da seleção adversa é que, basicamente, o que vai acontecer é que provavelmente você vai conseguir bater na porta dos fundos que não são os top tiers, ou talvez os fundos que você não queira dentro do teu negócio. Na verdade, o que você quer fazer é, até para fazer esse movimento, que já é um movimento de sacrifício, né? Vamos fazer lá todo o teu processo de fundraising, fazer a via sacra lá, conversar com uma série de investidores. Você não vai querer conversar com o pessoal que está abaixo, você vai querer conversar com os top. Então, isso é muito difícil. Então, a minha visão é assim, eu acho que, idealmente, é consolidar um pouco melhor o teu modelo de negócio, conseguir aí passar pela barreira do Series A, provavelmente, e aí no Series B pensar em fazer esse movimento de internacionalização. Mas eu certamente focaria no começo aqui no Brasil. Enquanto eu estava lá, alguns amigos, até uma pessoa que tinha montado uma startup, tinha sido super bem sucedida, tinha dado uma saída aqui no Brasil. Falou, vamos montar um negócio aqui nos Estados Unidos. E a gente desistiu assim na primeira proposta que a gente fez, porque o engenheiro recém-saído de Stanford tinha pedido $180 mil para trabalhar, ano. Aí você fala, putz, $180 mil, era a verba que eu tinha pensado aí para viver o ano, né? Então, eu acho que tem um pouco dessa dinâmica também lá. O mercado é muito inflacionado, é tudo muito fora do nosso padrão. E acho que aqui a gente consegue encontrar assim, bons recursos num custo muito mais competitivo. A dica que eu ia dar nesse aspecto, concordo plenamente com você, é não buscar o VC lá fora, é buscar o empreendedor lá fora. Porque se você vai competir com o VC, você não tem ainda esse espaço para poder ganhar. Mas se você pega um empreendedor com uma empresa exatamente igual à sua aqui, lá fora, que já captou uns 100 milhões, ele quer ser investidor anjo, ele está com o tempo dele passando naquela empresa, mas ele vai parar para ser um advisor seu. Então, esse é um processo que funcionou para a gente. No início, o fundador lá da Mint e também do Credit Karma eram empresas que a gente olhava lá para fora e eram empresas relevantes e que, ao entrar em contato para conversar e apresentar o business case, eles deram dicas e, em um dado momento, falou, eu quero investir, vamos ser um advisor aqui, deu um cheque de anjo. Então, aí é menos competitivo, é mais um smart money, uma coisa técnica daquilo que você quer construir. Então, aí é mais fácil, bem nesse early stage, de fazer, e agrega demais para conhecimento, e agrega muito também quando você vai captar depois, você fala, quem está no seu board? Essa pessoa que já se provou nesse mercado, nesse país. Pessoal, alguma pergunta? Eu sei que vocês estão com fome, mas... Raquel? Eu tenho duas, na verdade. Tá? Mas elas são rápidas, eu acho. Na verdade, assim, eu queria entender um pouquinho a percepção de vocês com relação aos VCs estrangeiros no Brasil. Então, quer dizer, o interesse dos VCs investirem nas empresas brasileiras para crescer no Brasil e dominar o mercado brasileiro, ou o interesse seria VCs estrangeiros investirem nas empresas brasileiras para internacionalizá-las e levá-las para outros cantos do mundo? Se vocês veem esse tipo de movimento. E a outra pergunta é se vocês acham que, na percepção dos VCs, as empresas brasileiras que tiverem operações internacionalizadas podem reduzir o risco de captação de um VC lá fora. Posso responder a segunda? Vamos. Eu acho que essa questão da redução do risco pelo processo de internacionalização depende muito do momento da empresa. Na essência, eu acho que pode até ter um efeito contrário, que é se você talvez decidisse internacionalizar muito rápido, a visão do VC é que potencialmente você está perdendo o foco naquele mercado. E, na essência, o que acontece para pensar, né, em Series A e Series B, as empresas basicamente têm uma receita ainda muito inexpressiva. Então, na essência, assim, você tem que consolidar muito esse mercado, crescer, ganhar massa crítica, acho que para depois fazer esse movimento. Então, acho que nesse ponto depende muito do estágio do negócio, mas certamente nas empresas mais incipientes ali, não seria um movimento que eu faria. Eu acho um movimento arriscado, até meio crítico. Eu adicionaria que você tem que entender qual que é o VC que você está procurando. O VC médio americano, ele não quer nem saber de uma empresa brasileira. Na média, ele está focado no mercado americano. Quando muito, ele está olhando o mercado emergente, Índia e China. Os VCs que estão investindo no Brasil, aí você tem QED, Ribbit, Tiger,
Lumia e outros eu fiz uma lista ali, deve ter uns 15 a 20 que já estão ativos, Riverwood, Actis, que é um private equity, mas olha, VC, novos VCs, que esses VCs estão buscando cases brasileiros. Eles estão olhando para oportunidades que existem aqui, principalmente lending business, por causa do spread brasileiro e o oligopólio no mercado bancário. Estão olhando para o mercado de pagamentos, em função da oportunidade que tem em lending, mas também em função da oportunidade de pagamentos. Então, ele está olhando para um case aqui. Se você tem interesse de captar no mercado americano com VCs que são focados em empresas americanas, você tem que ter uma operação que ela é global. Então, aí eu não estou dizendo nem que é uma operação ao Brasil ou ao mercado americano. Você tem um produto que é um produto SaaS, que ele pode ter a versão em português, mas ele pode ter a versão em inglês. Um case desse é o Pipedrive, aqui no mercado brasileiro, que ele surgiu aqui, mas focado no mercado global. Ele pegou e já se internacionalizou muito rápido e teve a capacidade de trazer fundos tanto americanos como fundos locais para dentro do cap table. Só fazer um comentário. Eu concordo, a maioria dos fundos assim. Tem surgido alguns fundos um pouquinho diferentes. A gente conhece o pessoal da FTV, que é um fundo super já conhecido, né, do Vale do Silício americano. Ele investiu numa empresa aqui no Brasil, na Ebanks, que é uma empresa que está expandindo para a América Latina. Mas são alguns pontos específicos e depende muito do negócio. Como a gente falou, o negócio de crédito é Brasil, o negócio de pagamento é Brasil. Difícil você conseguir replicar. O cara gasta um caminhão de dinheiro em compliance, em regra, em preparar a companhia, para ir para a Argentina é diferente. Alguns business que você consegue, América Latina, no caso do Ebanks, é um business um pouco mais global, porque ele faz uma cobertura de pagamento e remessa, e ele tem toda uma dinâmica que ele já consegue replicar. No caso dele, eles estão expandindo para a América Latina e, consequentemente, acho que tem a oportunidade de expandir, inclusive, globalmente. O Pipefy, Pipedrive, né, que a gente conhece, também tem, é o ponto... Mas nasceu já assim, né? Nasceu com uma... Pipefy, né? Nasceu com uma cobertura, né? Eu conheço o Alessio, encontrei o Alessio uma vez, ele estava fazendo captação lá, inclusive, no Vale do Silício, né? Ele captou por lá, né? Porque ele sabia que a captação, inclusive, precisava ser por lá, né, Marcos? Para o cara entender que assim, eu sou uma plataforma que vai rodar em 100 países aqui, os caras vão montar fluxo de pagamento aqui da empresa da Malásia. É isso que ele faz, né? Então, é o business é o driver desse negócio aí. A minha visão é parecida com a de vocês, é muito mais local nesse setor de fintech, pelas dores serem locais, por a gente ter muita ineficiência e alta concentração, como você falou. Então, a gente acaba tendo aí o fundo que investe no risco em vários países do mundo. Em geral, ele vai investir aqui, vai investir no Chile, vai investir no México, em soluções parecidas. Ele vai comparar soluções também para poder aprender e entender entre elas. E não vai esperar necessariamente a do Brasil crescer para ser grande no Brasil para depois ir para outros lugares. Ele já vai diversificar isso no seu próprio investimento como um todo. A gente vê isso no Kazakh, vê isso na RIB, na QED, que investe aqui, investe no México, um pouco de crédito de PME, um pouco de crédito de pessoa física, etc. Mas, num certo escopo, ele já vai ampliando esse portfólio hoje primeiro para diversificar risco, mas também para ganhar um certo tempo e ter esse aprendizado de benchmarks, né? Gente, eu já tomei 2 puxões de orelha ali, não posso abrir, né? Mais perguntas. Ela está dando risada ali, mas ela me deu 2 puxões de orelha. Mas eu queria 30 segundinhos de cada um no final para fechar, né? Posso? Você deixa? Tá bom. Mas antes eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Acho que, não sei se para vocês, né, mas para mim foi muito interessante. Aprendi para chuchu hoje aqui. Já sei uma série de do's e don'ts aqui, né? E espero que tenha sido útil para vocês. 30 segundinhos para fechar, né? Como é que vocês estão vendo 2019? Eu sei que todo mundo tem bola de cristal, não sei se vocês trouxeram hoje, né? Mas vai melhorar o mercado, está aquecendo, estamos no ramp-up, estamos num momento diferente. Qual a visão de cada um de vocês? Eu só queria adicionar um ponto que a gente não comentou, que a gente está falando de VCs globais, e acho que é importante todos os empreendedores se prepararem, porque VCs globais não investem em empresas brasileiras, per se. Todas as empresas que receberam aporte de VCs globais, elas constituíram uma empresa fora do Brasil, para começar. Ninguém quer estar diretamente aqui em função das burocracias, dos riscos que existem, tributários, trabalhistas. O Brasil é um país muito simples de empreender. Então, sempre vai ter que constituir uma Delaware, vai ter que constituir uma Cayman, Luxemburgo, uma estrutura fora do Brasil. E aí esse processo vai passar por um aumento de capital, do qual a gente também trabalha fazendo assessoria.
Entendo que isso deve mudar, então já entrando no link da pergunta 2019, a gente tem uma pauta aí do governo atual, pelo menos falando bastante da parte da desburocratização, e conseguir trazer mais simplicidade e facilidade para os empreendedores. Eu acho que esse é o principal driver para aumentar a taxa de sucesso dos empreendedores do Brasil. A gente falou bastante aqui de internacionalização. Eu acho que se começar pelo Brasil e você vencer aqui, você vence em qualquer lugar do mundo. Não tem um país... você pode olhar todas as taxas de complexidade tributária, de dificuldade. A gente tem aqui um cenário competitivo, é difícil, você não consegue, a gente estava numa discussão ontem, contratar mão de obra qualificada em massa. Então, você quer contratar 150 cientistas de dados para fazer uma área de inteligência artificial no seu banco, você não vai ter 150 cientistas de dados aqui. E você tem o governo jogando contra, com todas as burocracias, dificuldades, leis trabalhistas, regulações, e diversos casos de inovação que foram reprimidos nesse mercado. Eu espero, sim, eu estou otimista para 2019, porque eu vejo que existe, sim, toda uma discussão, e não em função somente da pauta do governo, mas toda uma discussão que já vem acontecendo desde 2015, no surgimento do ecossistema brasileiro, em favorecimento de simplificar a vida do empreendedor. E eu acho que isso é um movimento contínuo que deve acontecer ao longo do ano. E existe, sim, uma melhora no cenário, num otimismo com os potenciais cases brasileiros. Eu acho que mesmo com um cenário muito pouco favorável, a gente trouxe para o mercado 2 IPOs muito bem-sucedidos em fintech, né, PagSeguros e Stone. A gente tem um BMG vindo, a gente tem um Agibank vindo no mercado brasileiro. Então, a gente tem diversos IPOs que vão ser bastante relevantes para a nossa indústria. Então, eu estou muito otimista para 2019. Minha visão é parecida com a sua, Alexandre, bem positiva, ressaltando 2 pontos aí que eu vejo, que é a do ecossistema, como você falou. A gente está chegando num segundo ciclo de ecossistema, algumas empresas brasileiras que já fazendo o IPO, mas também trazendo capital estrangeiro e já esses empreendedores voltando e reabrindo empresas, não só em fintech, nos casos da Yellow, que foi citado aqui, com a 99. Então, permite que esse ecossistema amadureça e esse funding que veio do IPO e também de outras fontes, né, do Nubank, a gente falou do Conta Azul aqui, o próprio Guia Bolso recentemente, a gente vê uma série de fundings aumentando de porte e puxando exemplos para o mundo e aqui dentro, e que vai amadurecendo esse sistema, esse ecossistema. E o segundo passo é do Banco Central, e aqui falando um pouco de regulamentação específica de fintechs, tem sido muito positiva a agenda de discussão, essas regulamentações que vieram esse ano de fintech, recentemente de abertura de capital estrangeiro, e a gente tem muita coisa no pipe, tende a trazer aí uma visão bem otimista do que a gente pode discutir aqui, né, e também favorecer todo o ambiente de startups. Eu concordo integralmente. Eu acho que assim, essa questão da regulamentação é muito importante. A agenda que o Banco Central conseguiu impor nos últimos 2 anos foi muito relevante para a evolução do mercado de fintechs. Assim, a gente está, obviamente, crendo que talvez a gente tenha continuidade na política. Então, a gente não sabe, com essa mudança de governo, quem vai presidir o Banco Central. Fato é que o Ilan, acho que conseguiu pressionar para boas mudanças. Então, o mercado está muito mais dinâmico ali de fintechs. Acho que uma série de medidas que estão ali realmente para sair, cadastro positivo, tem uma série de detalhes que eu acho que estão para estourar e que devem melhorar muito o mercado. A gente acredita muito em 2019. Só temos a nossa preocupação hoje é mais mercado internacional do que mercado brasileiro. O que a gente está vendo é o mercado internacional um pouco agitado. E isso certamente traz impacto para o mercado brasileiro. Então, é uma variável que a gente olha lá dentro de casa. Vou quase repetir, então vou falar alguma coisa nova. 2019, Palmeiras campeão mundial. Vou falar, né, Dorival? Segunda vez bicampeão. Vou aproveitar, né, Dorival? Bicampeão mundial. Mas, assim, concordo com os amigos, colegas aqui. O Banco Central ele tem um papel muito importante. O Banco Central ele é igual a Polícia Federal para a corrupção, ele é para a regulamentação. Ele anda meio... tem uma independência, né? Os caras técnicos são muito bons, eles têm uma visão... Até porque a concentração, de novo, já comentei, ela é bastante grande. Eu acho que não é saudável para ninguém isso. Tem que ser... E as ineficiências são muito claras e aparentes em vários segmentos. E o presidente eleito falou no discurso da vitória... Ele usou uma palavra, né? Eu estou nos grupos de WhatsApp aqui, não sei se vocês investidores, vocês estão.
empreendedorismo. Ele falou isso no discurso. Então, esperamos que ele cumpra, né? Ele falou a palavra, né? Eu vi muita gente animada. Então, eu queria parabenizar mais uma vez aqui a abertura, e eu fico muito feliz de ver os colegas aqui, porque no Brasil quem dá certo é quem executa. E o negócio, o negócio aqui chama execução, né? Plano legal pra caramba. O Alexandre sabe disso, está lá na Mar Ventures lá. Os caras que estão na frente são um cara que tem time top, cara que o pessoal arregaça a manga, startup trabalha 612 horas por dia e executa. É muito menos a Dorival, o plano, o sonho. E aqui no Brasil é mão na massa, então parabéns aí pela história de sucesso do pessoal. Transpiração do que inspiração. Total, né? Muito transpiração e inspiração. E obrigado pela oportunidade, Dorival. Obrigado. Bom, gente, era isso daí. Obrigado pela atenção aí. Espero que todos tenham um resto de dia bastante proveitoso aqui. Bom almoço. A Ingrid. A Ingrid quer dar umas mensagens para a gente, é isso? Super obrigada, Dorival e painelistas, super importante. Eu estive recentemente na Holanda e eu ouvi de um holandês que trabalha com essa parte de empreendedorismo uma coisa muito interessante. Eu estou repetindo isso porque realmente me marcou. O Brasil tem muito problema. Então, ele falou que todas essas inovações, essas tecnologias novas, essas ideias inovadoras, lá é muito bom no piloto, mas na hora de executar eles demoram demais, porque eles têm menos urgência, eles têm menos problemas. Aqui a gente tem muito problema, alguns problemas de corrupção, inclusive, muita urgência em resolver esses problemas. Então, a gente tem mais oportunidade, principalmente para as fintechs. Então, eu vejo 2019 como um ano muito positivo, principalmente para essa parte de regulamentação, que a BFintex está bem próxima do regulador. Inclusive, eu comentei de manhã na abertura, mas eu vou compartilhar com vocês também, órgãos reguladores que antes a gente não tinha acesso, que não tinha diálogo, como a SUSEP, agora a gente está construindo esse diálogo. Cada um dos diretores, eu sou uma das diretoras da BFintex, está com um órgão regulador para fazer esse relacionamento. A gente está muito próximo de Banco Central e CVM também, então é um recado positivo, e a gente está vendo 2019 com bastante positividade. Para quem não me conhece, não estava aqui de manhã, Ingrid Bart, eu sou fundadora da Block BR, projetos em blockchain, e atualmente, agora mais recentemente, dia 1º de novembro, atual diretora da BFintex, junto com mais 4 diretores. E só um recadinho rápido, agora almoço, felizmente. A gente volta às 14 horas, por favor, e a palestra vai ser Estratégias de Internacionalização de Fintechs Brasileiras. Acho que é bem interessante o tema, com a Raquel Kibrit, da Externa Boutique de Investimento. Desculpa, de internacionalização. Então, vejo vocês daqui a pouquinho.